Você já parou para pensar quantas empresas de tecnologia fazem parte da nossa rotina, nos eletrodomésticos, no celular, no carro que a gente usa para ir para o trabalho? É muito fácil perder a dimensão do peso que as grandes companhias digitais têm no nosso dia a dia, na nossa vida. Muitas delas, as principais, vêm de um único país, os Estados Unidos. Foi lá que nasceram as chamadas Sete Magníficas, as maiores empresas de tecnologia do mundo. A reportagem especial é de Fernando Nakagawa. Dinheiro, poder, influência, domínio econômico. Como empresas de tecnologia se desenvolvem e alcançam o mundo todo. Welcome to Google I/O. I'm Steve Jobs from Apple Computer. NVIDIA, once upon a time. Our company is now Meta. Basically the announcement of Tesla Energy. Day one. But let us start where it all starts. As Big Techs, também conhecidas como Sete Magníficas, nasceram e cresceram em um único berço, os Estados Unidos. No pós-guerra, a supremacia da economia norte-americana foi baseada especialmente no desenvolvimento industrial. Mas quando esse setor se consolidou, o país começou a migrar para os serviços e para a tecnologia. E o mundo digital que conhecemos hoje, da estrutura da internet, a inteligência artificial, passando pelo streaming, redes sociais e compras online, tudo veio de lá. Se a gente pegar historicamente, principalmente algumas regiões dos Estados Unidos, Vale do Silício, obviamente, ela acabava juntando alguns fatores. Técnico, ou seja, tinha muita universidade, tenho ainda, que forma muita gente boa do mundo inteiro. Capital, tem uma quantidade de empresas, venture capitals, investidores que estão buscando oportunidades de fazer um investimento. E aí acaba tendo essa cultura de realmente empreender, inovar, que começou, não é de hoje, é algo que a gente está pegando aí no final dos anos 60, talvez aí teve um ápice na época dos anos 2000, mas no final dos anos 60 você já via todo esse movimento. E toda essa tecnologia, essa revolução digital em que estamos submersos, tem uma raiz conhecida, a educação. Para inovar, é preciso ser a vanguarda do conhecimento. E nisso, os Estados Unidos dominam, pelo menos por enquanto. Uma vez que nos Estados Unidos a gente tem uma quantidade de pessoas no que o pessoal chama de STEAM, que são carreiras em ciências e engenharias muito maior do que no Brasil, a gente tem menos talentos que vão empreender e vão criar, por exemplo, empresas de tecnologia. Então, estruturalmente, isso nos leva a ter um número menor de oportunidades. Um importante fator para o crescimento dessas empresas grandes de tecnologia, essa mão de obra muito qualificada, esse desenvolvimento de novas tecnologias completamente disruptivas, principalmente nas universidades americanas, que sempre tiveram uma relação muito grande com o capital de risco, né? Esse capital de risco acostumado nos Estados Unidos a investir mais em inovação. O conhecimento é essencial, mas apenas isso não basta. Para inovar é preciso arriscar. Arriscar o tempo, a carreira e dinheiro. Muito dinheiro. E aí que surge um outro pilar essencial para o nascimento das Big Techs, que é o capital. Com o mercado financeiro desenvolvido e juros menores, os investidores americanos são mais propensos a arriscar parte de sua carteira. E esse processo se chama Venture Capital. Ele junta ideias inovadoras com o dinheiro do mercado financeiro. A intenção é atrair os investidores que possam comprar um projeto, uma ideia, que pode dar muito certo, mas pode dar totalmente errado. É colocar uma parte do seu dinheiro em risco, para, quem sabe, ter um lucro de milhões ou até de bilhões. Desde 1946, os Estados Unidos vem constituindo um venture capital. E hoje é um dos mais pujantes, ainda em volume. Está muito à frente, inclusive, daqueles que avançaram, como a União Europeia. A União Europeia vem avançando em venture capital, mas está muito, muito distante dos Estados Unidos
em uma perspectiva de montante. Mas por que toda essa evolução só acontece lá, nos Estados Unidos? E talvez na Europa, por uma diluição tanto de países ou oportunidades, demora um pouquinho mais para ter um certo destaque. A Europa, ela tem ficado para trás em muitos sentidos, em termos econômicos. Os Estados Unidos e a Europa, por momentos, eles tiveram trajetórias muito parecidas, mas depois ficou diametralmente opostas, por algumas razões. Primeiro, o pool de talentos. Os Estados Unidos consegue atrair as melhores pessoas do mundo para lá. Então, se você olhar, a maior parte dos CEOs de Big Techs, boa parte são indianos. Por quê? Porque ele conseguiu atrair esses pools de talentos. Basicamente, se você pensar, boa parte das mentes mais brilhantes do Brasil, eles acabam indo para os Estados Unidos. E provavelmente eles vão para São Francisco. É quase que uma Roma moderna. Mas não é só de Estados Unidos e Europa que estamos falando. Há um terceiro nome nessa lista e que tem mostrado uma grande capacidade de inovação. É só olhar para as mãos de muita gente, dentro das casas ou para as ruas. A China tem sido muito mais agressiva nos investimentos e no avanço tecnológico. A Tesla foi destronada da liderança dos carros elétricos. Os celulares chineses estão ganhando cada vez mais o mundo e o planeta ficou surpreso com a inteligência artificial chinesa, que é mais barata e tão eficiente quanto aquela desenvolvida nos Estados Unidos. De inovações disruptivas tem se concentrado nos Estados Unidos e em alguns países da Ásia, que também hoje disputam, né, a Coreia do Sul e a própria China têm disputado muito mais com os Estados Unidos do que a própria Europa. E você já parou para pensar que boa parte dessa revolução chega de graça até nós? Pelo menos quando a gente fala da internet e as possibilidades da rede. Se eu não pago para usar a rede social, o e-mail, o buscador, quem está pagando? Quando os produtos são de graça, o produto sou eu. Pois, hoje em dia, cada minuto do nosso dia está sendo vendido no mercado. E qual é esse valor? Está se construindo dentro dessa sociedade de informação por um algoritmo que ele acaba sendo super personalizado. Você acaba tendo acesso àquelas informações que melhor espelham as suas preferências. Então, faz com que você tenha um processo de minar o debate, minar o discurso público e gera um problema que a gente pode denominar, né, de infocracia, segundo as palavras do Byung-Chul Han. Todos esses dados, os nossos dados, são o combustível necessário para a inteligência artificial. A cada clique, estamos dando mais informação, ensinando a tecnologia. Há quem defenda que os dados são o novo petróleo e a Bolsa de Valores dá um indício de quem, pelo menos até agora, está ganhando dinheiro com isso. Nos últimos 10 anos, enquanto 2 dos principais índices de bolsa em Nova York e São Paulo subiram perto de 180% a 200%, as Big Techs voaram. Alphabet, Meta, Apple e Amazon tiveram valorização na casa dos 600%, 700%, 800% em 10 anos. Mas tem gente que subiu ainda mais. Microsoft e Tesla surfaram na casa do milhar. E ainda assim, nada chega perto do desempenho da Nvidia. Uma valorização de mais de 30.000% em uma década. Essas empresas hoje em dia são mais importantes que muitos países. Essas empresas têm mais gente e as pessoas gastam mais tempo nela e têm mais capacidade de influência que boa parte dos presidentes dos países. E assim, elas são cada vez mais big e cada vez mais tech. The worst of times have brought out the best in our communities. We can finally put people at the center of our technology. That means that the public controls Tesla. And it's especially exciting. I do have to build support for it. It's the most remarkable tool that we've ever come up with. What do you think?